Graça e paz, irmãos. Feliz por estar fazendo essa gravação para os irmãos, esse primeiro momento. Como nós falamos há algumas semanas, nós vamos estar trabalhando nesse período de pandemia, né? Vamos estar trabalhando o nosso discipulado, retomando ele online ou com gravações e nos reunindo online para discutir ou responder algumas perguntas, certo? Então, essa primeira gravação é para eu trazer algumas informações para os irmãos de como vai funcionar, certo? Nós vamos trabalhar o nosso discipulado através de módulos, tá? Vai ser 3 módulos, né, para esse trabalho do discipulado e um pequeno acréscimo, talvez, de 1 ou 2 assuntos, certo? Mas os 3 módulos, eles vão tratar o seguinte: o primeiro módulo, ele vai tratar sobre a história da salvação, certo? O primeiro módulo que nós vamos começar, ou a série de estudos, vai ser sobre a história da salvação. O primeiro assunto, ou a primeira aula, vai tratar sobre quem é Deus, né? A ideia de como o mundo, as pessoas, no modo geral, pensam sobre Deus, tá? Vamos pensar um pouco sobre isso. E como a palavra nos revela quem é Deus, como Deus se auto-revela na sua palavra. O segundo assunto, ou a segunda aula, vai ser de quem somos nós. O primeiro assunto é quem é Deus, o segundo assunto é quem somos nós, tá? A antropologia bíblica, pensarmos como a Bíblia revela quem somos nós. O terceiro assunto é sobre o pecado, que é o pecado, a questão do pecado. Vai ser a terceira aula. A quarta aula vai ser sobre a salvação, nos aprofundar um pouco na Bíblia sobre o que é salvação, como ela ocorre, o que é que a Bíblia nos fala sobre isso. E o último assunto vai ser um assunto escatológico. A escatologia significa o estudo das últimas coisas. Nós vamos pensar sobre o fim de todas as coisas, certo? Então, isso está dentro do primeiro módulo, que trata sobre a história da salvação. O segundo módulo, nós vamos falar sobre liturgias e ordenanças, certo? Então, vamos tratar primeiro sobre comunhão e vida na igreja, vai ser a primeira aula, comunhão e vida na igreja. Depois, a segunda aula vai falar sobre ceia e batismo, o que são essas duas ordenanças, o que a Bíblia fala delas. A terceira aula vai ser sobre dízimo, questão de dízimos e ofertas e serviços na igreja. E a quarta aula sobre cargos, lideranças e ordenanças, certo? Isso está no segundo módulo sobre liturgias e ordenança. E o último módulo, como eu falei, é sobre as doutrinas da graça. Primeiro vamos falar sobre a história da reforma, depois vamos falar sobre a depravação total, sobre a terceira aula sobre eleição incondicional, depois sobre a expiação limitada, a quinta aula sobre graça irresistível e a sexta aula sobre a perseverança dos santos, certo? Então, esses são os 3 módulos que nós vamos trabalhar, como eu falei, talvez com um acréscimo de 1 ou 2 assuntos, tá bom? Cada aula tratando especificamente desses assuntos que eu falei, né, dentro dos módulos, tá certo, gente? E como é que vai funcionar? Rapidamente, nós vamos gravar, tá, a aula, o momento. Depois os irmãos podem anotar as perguntas, colocar as perguntas, né, no meio online que nós vamos colocar. E aí a gente marca um dia para responder essas perguntas e conversarmos um pouco sobre aquela aula. Tá certo? Como nós falamos, esperamos em Deus que essa semana nós possamos nos encaixar e ore por isso para que seja bênção em nome de Jesus. Então que Deus abençoe a todos, né, e derrame da sua graça sobre nós.